Ricardo Zonta. Villeneuve também está andando com o seu carro da BAR. O carro da BAR vai ter em todas as provas este ano o primeiro encontro com cada pista. É claro que houve teste durante a temporada, antes mesmo desta corrida na semana passada. Tivemos 4 dias de testes por aqui e o Villeneuve vem passando numa parcial melhor do que a parcial do Pedro Paulo Diniz. Villeneuve, que tem boas recordações no circuito de Silverstone. Villeneuve tem 2 vitórias aqui em Silverstone, em 96 e em 97, e faz esse tempo de 1:27.233, baixando em mais de meio segundo aquela volta, aquele tempo do Pedro Paulo Diniz, e está agora com a primeira posição o piloto canadense Jacques Villeneuve, da BAR. Zonta fez a volta dele em 1:28.511. Outro piloto que já foi para a pista também, Luca Badoer, marcando 1:28.901, o tempo registrado pelo Luca Badoer da Minardi. Temos agora o Villeneuve na primeira posição, o Diniz em segundo, o Zonta em terceiro, o Luca Badoer na quarta colocação, e aí vem a Benetton de Giancarlo Fisichella, marcando 1:27.857, conquistando a terceira posição, tomando apenas o lugar do Zonta, mantendo-se à frente o Pedro Paulo Diniz. Aí o Rubens Barrichello está num ótimo momento da carreira, é uma das estrelas do circo da Fórmula 1. Todos os comentários, as especulações sobre a negociação de Rubens Barrichello com a Ferrari, negociações que vão continuando, não há nada definido, mas o Barrichello continua conversando com a Ferrari de Michael Schumacher seria para ocupar o lugar de Ed Irvine. Mas o Rubinho também conversa com a Stewart. Já foi inclusive oferecida a ele a proposta para que ele renove o seu contrato com a equipe Stewart. David Coulthard também se preparando para vir para a pista. Daqui a pouco as feras vêm para tentar a sua volta. O Barrichello, o Schumacher, o Coulthard, o Hakkinen. Aí o Fisichella que está tentando mais uma volta. O Fisichella, que optou por uma segunda tentativa, uma segunda volta rápida. Está passando com o tempo bem acima do tempo do Villeneuve. 611 milésimos acima do tempo do Villeneuve, o Fisichella. A gente viu agora há pouco o David Coulthard. Coulthard andou numa história de que sairia da McLaren, abriria uma vaga desejadíssima na Fórmula 1. Hoje em dia a situação talvez não seja a mesma. Foi muito elogiado por Ron Dennis no Grande Prêmio da França, e David Coulthard está aqui correndo aquele que é também o seu Grande Prêmio de casa. Ele é um escocês que corre o Grande Prêmio Britânico. E o João Pedro Paes Leme acompanha toda a expectativa, toda a movimentação do David Coulthard. Kleber, a questão aqui na McLaren é saber por que o rendimento de David Coulthard anda tão abaixo do rendimento de Mika Hakkinen. Afinal, os dois têm praticamente o mesmo carro. Mau rendimento pode tirar David Coulthard da McLaren na próxima temporada. Kleber. Pois é, João Pedro, esse é um dos boatos que vão correndo pela Fórmula 1. Enquanto o Damon Hill está na pista, o inglês Damon Hill venceu aqui um grande prêmio. É o piloto da casa, o Damon Hill com a Jordan que está rendendo bem. A Jordan no treino livre 120, baixa em meio segundo. Você vê como ele perdeu o tempo nessa última parcial. Você estava com a câmera a bordo do carro do Damon Hill, ele deu uma desequilibrada, perdeu um pouco de tempo, mas ainda assim passa meio segundo abaixo do tempo do Villeneuve, com 1:26.720, está na primeira colocação o Damon Hill. Isso até que está fazendo ele talvez mudar de opinião em relação, pelo menos, a abandonar a carreira já depois desse grande prêmio aqui em Silverstone, porque o carro começou a andar bem. Ele está dizendo que no momento em que ele resolveu parar, o carro começou a andar bem e vem realmente muito bem a Jordan. Você viu que com todo aquele erro ali na parte final da pista, ele ainda conseguiu andar meio segundo abaixo do Villeneuve. De qualquer forma, o tempo 1:26.7 ainda é longe da pole. Vale lembrar que no treino de hoje pela manhã, o Barrichello fechando 1:26.5 é o pole position provisório. Ele bate em 2 décimos o tempo do Hill. Mas lembrando que o Hakkinen da McLaren virou 1:24.4 hoje pela manhã, o Coulthard 25.1 e o Barrichello, por exemplo, virou 1:25.9. Agora ele virou 1:26.5. É verdade que a pista esquentou bastante, o tempo esquentou bastante e a temperatura do asfalto também. Isso tende a fazer com que eles virem mais alto um pouquinho. Em compensação, é um treino oficial, onde o piloto geralmente dá aquele pouquinho a mais que ele guarda. Aí
Aí o Irvine fazendo também um tempo melhor do que o do Barrichello. Vai mudando outra vez a primeira posição. O Jean Todt acompanhando com satisfação o resultado do Irvine com 1:26.105. O Irvine está na frente com o Barrichello em segundo, Damon Hill em terceiro, Villeneuve em quarto, Diniz em quinto, Herbert em sexto. Não tivemos ainda a volta dos dois pilotos da McLaren, não tivemos ainda a volta de Michael Schumacher e também o Frentzen, o outro piloto da Jordan, que vai indo aí para a garagem, para o box com o Damon Hill. O Barrichello mesmo dizia antes do treino que a Jordan vem forte para esse treino. Ele vai tentar ali colocar o carro entre pelo menos os 6 primeiros, como ele vem conseguindo ao longo de toda a temporada. Só uma vez ficou na 7ª posição, tem uma pole position registrada na França, mas o Barrichello diz que a Jordan vem realmente com bastante força, vai ser uma adversária dura neste treino. O Ed Irvine, com o melhor tempo, com o carro da Ferrari, traz boas perspectivas também para o desempenho do Michael Schumacher. Olha como o Irvine vem numa segunda tentativa, numa segunda volta rápida. Já passa 268 com um tempo melhor do que o tempo dele próprio. Então, vai ter a condição, um ou outro piloto, de realizar uma segunda volta rápida na mesma saída dos boxes. Vamos ver se o Irvine vai para essa volta ou resolve abandonar e vai para o box. Você vê, a parcial era boa, mas o Irvine acabou abortando a volta, foi para o box. O Schumacher, que disse depois do treino livre deste sábado que a pista estava fria e, inclusive, obrigou as equipes a alguns acertos diferentes do que estava programado. A essa altura, como disse o Reginaldo, o calor já é maior, já mais forte, o sol está brilhando e por isso os tempos vão ainda subindo. 1:24.4, repetindo, foi o tempo registrado pelo Hakkinen hoje cedo aqui em Silverstone, com a configuração exatamente para o treino desta tarde. O Irvine fez realmente uma parcial melhor, mas ele sabia que não teria pneu para fazer as outras parciais no mesmo nível, então ele veio para o box. Vale lembrar nesse treino que o Diniz é o 6º colocado, ele por enquanto está com tempo de 1:27.5, ele andou pela manhã 1:26.5, quer dizer, tem um segundo ainda de diferença, e o Alesi, que já entrou na pista agora há pouco também, tem 1:27.5, o Diniz 1:27.4, perdão, e o Alesi 1:27.5, um décimo mais alto que o Diniz, é o 8º colocado. Reginaldo, essa questão do Alesi, inclusive, ele tem sido repetidamente mais lento que o Pedro Paulo Diniz. Agora, existe uma possibilidade dele trocar a Sauber pela Prost na próxima temporada. Fala-se muito na possibilidade da saída do Olivier Panis para a entrada do Jean Alesi. E aí ficaria uma vaga na Sauber. Enquanto o Harald Frentzen, o alemão da Jordan, vem para a pista, já passa com um tempo melhor, mas por muito pouco melhor do que o tempo do Irvine. 4 milésimos, vem pisando o fundo o Harald Frentzen, vivendo uma grande fase, já anunciou que está com o contrato renovado com a Jordan. A Jordan que vem com esse motor Mugen Honda, um motor especificação melhor para essa classificação, vem com um motor novo e ele já vem 0,18 à frente. 18 milésimos ele está à frente do tempo registrado pelo Irvine, mantendo esse pique. Ele fecha a volta um pouco mais veloz do que o Irvine, com um tempo melhor do que o Irvine, 104 acima. Perdeu tempo na última parte, no último terço da pista de Silverstone. E enquanto você vê aí o Frentzen, o outro alemão, o Schumacher, faz 1:25.223. Uma volta que a televisão inglesa não mostrou. E olha a distância. Olha como melhorou o tempo da pole o Michael Schumacher. 0,8 melhor do que o tempo do Irvine. 1:25.223 o Schumacher. 1:26.101 o Irvine. Ele já entrou na casa de 1:25 e veio com 1:25 baixo, dando a pinta de que pode mesmo rolar uma pole na casa de 1:24, o tempo que registrou. Só o Mika Hakkinen conseguiu andar na casa de 1:24 no treino livre deste sábado. Michael Schumacher em primeiro, Ed Irvine em segundo, as duas Ferraris. A terceira posição é de Frentzen, o quarto colocado é Rubens Barrichello, o quinto é Damon Hill, o sexto Ralf Schumacher. Diniz está em oitavo, Zonta na 13ª. Enquanto você vê aí o Schumacher, que deve estar se dirigindo aos boxes,
o Mika Häkkinen traz a McLaren para a pista. Esse tempo do Schumacher, inclusive, contraria a opinião geral dos pilotos de que nesse treino agora, por estar a pista mais quente, a temperatura ambiente mais quente e, consequentemente, a do asfalto também, os pilotos não conseguiriam repetir o rendimento da manhã. O Schumacher contraria isso, porque de manhã ele virou um 25,3 e agora um 25,2. E aí está o Mika Häkkinen, que já fez na primeira parcial dele um tempo melhor do que o tempo do Schumacher. 27,515 a primeira parcial. O Häkkinen vem na segunda, 261 melhor. Vem pisando o fundo o Mika Häkkinen. Outra vez ele faz uma boa parcial. Agora, essa segunda parte da pista, ele não foi mais rápido do que o Schumacher. Mas ele está com o tempo somado, um tempo melhor do que o Schumacher. E vem forte o Mika Häkkinen para tentar tomar a pole do Schumacher e consegue em 280 milésimos. E já vem para casa de 1,24. Estava com 1,25, está com 1,25,2. O Schumacher vem para 1,24,9 o Mika Häkkinen. Assume a primeira posição no treino que vai definir o grid. Você confere. Mika Häkkinen, 1,24,943. Uma diferença de apenas 280 milésimos para o Michael Schumacher, que é o segundo colocado. Irvine em terceiro, Frentzen em quarto, Barrichello em quinto, Rio em sexto. Para o Rubens Barrichello, Reginaldo, essa primeira saída de todo mundo foi muito positiva, já que ele consegue ficar entre os dois carros da Jordan. A preocupação dele era realmente pelo potencial da Jordan aqui em Silverstone. É verdade, ele perdeu do Frentzen, mas ganhou do Damon Hill e ganhou do David Coulthard, que o Coulthard não entrou ainda na pista, só vai agora para a pista, aliás. Vale lembrar que Silverstone é a pista que as equipes todas mais conhecem, porque elas treinam aqui durante o ano todo. E isso faz com que realmente, principalmente a McLaren em relação à Ferrari, tenha algum favoritismo. Claro que o favoritismo, até o meu palpite aqui, de que seria Häkkinen e Coulthard na primeira fila. Por isso o Schumacher, embora tenha andado muito bem o 25,2, vai ter que lutar muito. Porque o Coulthard, se estiver com o carro acertado, vai lá para cima em condições de tirar ele da primeira fila. Kleber. Pois não, João Pedro. Kleber, a situação do Rubinho, hoje de manhã ele fez o sétimo tempo. E agora, pouco antes dele vir para o treino, ele me dizia que ele teve um problema com os amortecedores. E o carro estava saindo um pouco de frente, mais inclusive para o lado direito do que para o lado esquerdo. Ele tentou ajustar isso e disse que ia entrar na pista agora, mas era uma incógnita o que ele poderia fazer. Ele já está, inclusive, de volta na pista agora para sua segunda saída. Ele acabou fazendo uma boa volta. O próprio companheiro de equipe do Barrichello na Stewart, o Herbert, está com a sétima posição, também um bom rendimento. E o Coulthard está na pista. Foi o último a sair, o David Coulthard. Aí para sua primeira tentativa. Aí está o escocês David Coulthard, o piloto da McLaren, que tem uma certa pressão sobre os seus ombros. O rendimento dele não é dos melhores. Ele no campeonato somou apenas 12 pontos, enquanto o Mika Häkkinen tem 40. E ele faz a terceira posição, 1,25,643, o que dá chance para o Michael Schumacher respirar um pouco mais aliviado, sentir que vai dar para brigar, principalmente com o Coulthard levando alguma vantagem, para tentar sair ali na primeira fila. E é lógico, vai ainda para o seu duelo com o Mika Häkkinen pela pole position. Damon Hill está indo aí para a segunda possibilidade. Damon Hill já fez a segunda volta e uma ótima volta, hein? Damon Hill pulou da sexta para a quarta posição. Damon Hill tomou a quarta colocação do Irvine, que tinha caído para quarto lugar depois da volta do Coulthard. Temos agora Häkkinen, Schumacher, Coulthard, Hill, Irvine, Frentzen e o Barrichello, que foi para a sétima posição. Rubinho, que está aí na pista, vai completar a sua volta, precisa melhorar o seu tempo. 1,26,5 o tempo do Barrichello. Ele precisa fazer um tempo melhor para pular da sétima posição lá para entre os 6 do grid. Consegue. 1,26,194. Fica na sexta colocação. Essa segunda saída do Rubinho já não foi tão positiva quanto a primeira. Por quê? Porque o Damon Hill também deu já a sua segunda tentativa. Conseguiu já com 6 voltas o Hill e o Barrichello. O Hill fez 1,26,0. O Barrichello não conseguiu superar o tempo do Hill. E daqui a pouco vem aí o Frentzen, que está agora na sétima colocação. É que a briga aí, Kleber, realmente está muito equilibrada. Você vê o Damon Hill, que é o quarto, tem 1,26,0.
o Irvine, que é o quinto, um 26-1, Barrichello o sexto, um 26-1, Frentzen o sétimo, um 26-1. Quer dizer, realmente a briga entre esses quatro é muito equilibrada. Olha o Schumacher aí, vendo, acho que deixou alguma coisa lá para que estava incomodando o Irvine. O Irvine, alguma coisa incomodando para se sentar, E ele, Irvine, que se dá muito bem em Silverstone, é que vai ter muito trabalho pela frente, porque em 26-1 ele tem que chegar ali bem mais perto do Schumacher, que está em 25-2. Outro carro que teve um bom rendimento, pelo menos no treino de sexta-feira, ontem, foi o Ralf Schumacher com a Williams. Agora ele vem com 1.2 acima do Hakkinen, vai tentar brigar aí por uma classificação. Vivia a expectativa de largar entre os 6 primeiros o Ralf Schumacher, o que seria a melhor posição de largada da Williams nessa temporada. Vamos ver como ele completa essa sua tentativa, o Ralf Schumacher, 1:26.650, fica ali na 8ª posição. Ele que já teve uma 8ª posição num grid, foi exatamente no Grande Prêmio da Austrália. Foi a melhor classificação do Ralf Schumacher, a 8ª posição lá na Austrália. Aqui ele está repetindo por enquanto essa classificação. Hakkinen, Michael Schumacher, David Coulthard, Damon Hill, Ed Irvine, Rubens Barrichello. Estes são os 6 primeiros colocados. Sendo que desses, o Hill, o Barrichello já deram 6 voltas, enquanto os outros 3 voltas. Ralf Schumacher também já deu 6 voltas. O Hill realmente parece ter recuperado, pelo menos no treino, assim, a sua vontade, né? Aquela vontade de pilotar, que ele não vinha mostrando nada durante o ano. Tanto que nas 7 provas anteriores, em 2 apenas ele andou mais do que o Frentzen no treino classificatório. Nas outras 5, o Frentzen bateu fácil o Damon Hill. E agora, pelo menos por enquanto, o Hill é o 4º. E que já andou muito tempo de Ferrari, tem uma vitória pela equipe italiana. A conversa entre Rubens Barrichello e Ferrari é uma conversa concreta, absolutamente verdadeira, e o Schumacher vai continuar sendo o primeiro piloto e o Barrichello vai ser o segundo. O que ele quer é a possibilidade de brigar na pista com o Michael Schumacher, de mesmo sendo um segundo piloto, poder ultrapassar o Schumacher, não precisar dar ultrapassagem para o Schumacher quando ele for mais rápido. A conclusão do Rubinho é simples, é lógica. Quem tiver mais rápido anda na frente. É esse o desejo dele e deve ser esse a grande discussão para que seja firmado o contrato entre o Barrichello e a Ferrari. E essas opiniões contrárias, como por exemplo a opinião de um tricampeão mundial, Jack Stewart, que acha que na Ferrari essa vontade de vencer do Rubinho, essa ambição por vitórias do Rubinho, pode ser um pouco freada pela presença do Michael Schumacher, e o Stewart já fez a proposta para o Barrichello continuar na equipe. O grande problema é como a Ferrari garantia a Rubinho isso que ele quer diante do contrato que ela tem com o Schumacher. Então, mudar o contrato que ela tem com o Schumacher não vai mudar. Então, esse meio termo aí que está tentando ser encontrado aí pelos advogados. Garantir ao Rubinho esse direito, mas não tirar do Schumacher os privilégios que ele tem. E o Frentzen vai completar sua volta. É importante a volta do Frentzen para ver se ele consegue melhorar. Ele consegue melhorar e bem. Faz 1:25.991. Frentzen pula para a 4ª posição. Conseguiu um tempo melhor do que o tempo do companheiro de equipe, o Damon Hill. E joga novamente o Barrichello para a 7ª posição. As previsões do Rubens Barrichello eram absolutamente corretas. Ele vai brigar realmente com a Jordan para ficar ali entre os 6 primeiros. Hoje nesse momento nós temos o Hakkinen com a McLaren em primeiro, o Michael Schumacher na 2ª posição, o Coulthard em terceiro. Está conseguindo o Schumacher botar a Ferrari entre as 2 McLarens. Quando se prepara para voltar à pista, o Mika Hakkinen. O Frentzen está em 4º, o Hill em 5º, e nem o Irvine está conseguindo acompanhar o ritmo da Jordan. O Irvine ocupa apenas a 6ª posição e o Barrichello está em 7º. O Frentzen tem 1:25.9, o Hill 1:25.0, o Irvine 1:26.1, 1:26.105 e o Barrichello 1:26.194. São 8 centésimos separando o Irvine do Barrichello nesta briga pela 6ª posição. Irvine, Hill, Frentzen são, em teoria, os grandes adversários do Rubinho para que ele consiga se classificar entre os 6 primeiros. O Irvine na pista, o Schumacher também vem para a pista. A mesma coisa vai acontecer com o Mika Hakkinen.
O Irvine está aí, praticamente abrindo sua volta. Ocupa a 6ª posição, Ed Irvine. Piloto que conseguiu uma vitória este ano, a primeira da carreira dele, ganhando o Grande Prêmio da Austrália, a prova de abertura do Mundial. Não tem nenhuma pole position na sua história de Fórmula 1, o irlandês Ed Irvine. Está passando mais de meio segundo acima do tempo do Mika Häkkinen. O David Coulthard, por exemplo, está 700 milésimos acima do tempo do Häkkinen. Se ele mantiver esse pique aí, ao conseguir meio segundo acima, ele pode até tomar a 3ª posição do David Coulthard. Importante o comportamento do Irvine agora nesta segunda parcial. 1:03.345 o Häkkinen. E ele já vem com 1:05.174. Aí já vai para quase 2 segundos acima. Voltinha boa para ele jogar fora essa do Ed Irvine. 2 segundos. Ele está muito, 1:8, ele está muito pior do que a sua própria volta. Exatamente por isso ele vai para o box. Sentiu que não havia nenhuma condição de uma volta interessante, o Ed Irvine. E isso vai sempre tranquilizando ainda mais a McLaren. Stewart, eles estão ali no box da Stewart. Ele no final de carreira do Jack Stewart foi o grande rival. 71 o título do Stewart, 72 do Emerson, 73 do Stewart, 74 do Emerson. Era o Emerson começando a brilhar na Fórmula 1 e o Stewart já encerrando carreira. E tá ali um trio da pesada. Jack Stewart, George Harrison e Emerson Fittipaldi nos boxes da Stewart. Os melhores tempos da Fórmula 1 e os melhores tempos da música. Aliás, o Harrison é amigo pessoal do Emerson desde esse tempo, quando ele visitou o Brasil pela primeira vez, exatamente em 75. O Emerson Fittipaldi tem 2 vitórias aqui no Grande Prêmio da Inglaterra. O brasileiro venceu pouco por aqui, foram apenas 3 vitórias, 2 do Emerson e uma do Ayrton Senna. E ele está ali com o Jack Stewart, que tem também 2 vitórias registradas no Grande Prêmio da Inglaterra, no Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Mika Häkkinen fez a volta em 1:24.943. O Häkkinen não conseguiu melhorar o seu tempo, mas continua ali na primeira posição. Todo mundo já andando 6 voltas. Aí o Alain Prost. Esse é o grande vencedor dos grandes prêmios britânicos, 5 vitórias. Aliás, são muitas as pistas em que o Prost é o grande vencedor do grande prêmio. Kleber. Pois não, João Pedro? Estou aqui no box da Stewart, ao lado do Emerson Fittipaldi. Vou saber dele qual é essa emoção de retornar aqui, né? Tanto tempo depois. Olha, é muito legal estar aqui de volta depois de tantos anos. O George me convidou, eu estava aqui na Inglaterra. Ele falou, vamos sábado assistir a classificação. Muito bom estar aqui, dar uma força para o Rubinho, tá falando com o Jack. E muito contente de estar de volta em Silverstone. O que você tem achado desse desempenho do Rubinho, quer dizer, melhorando a cada corrida? O que você tem achado do desempenho do Rubinho melhorando a cada corrida? Olha, eu tive com o Rubinho em Goodwood há 2 semanas atrás, depois do Grande Prêmio da França. Eu assisti, eu estava no Brasil. Ele fez uma corrida fantástica. Está melhorando cada vez mais, cada corrida mais. E essa corrida aqui em Inglaterra, o Grande Prêmio da Inglaterra é importante para o Rubinho. Tenho certeza que ele vai andar bem aqui também. Uma última pergunta para você, que eu acho que todo mundo gostaria de fazer. A sua opinião. Fala muito hoje em dia na possibilidade dele ir para a Ferrari. Ele existe realmente essa possibilidade. No lugar dele, que decisão você tomaria? Ficaria na Stewart, uma equipe que está crescendo, ou iria para a Ferrari ser companheiro do Michael Schumacher? Olha, é uma decisão muito difícil, porque eu não sei detalhes do potencial da equipe. Por exemplo, a Ford agora assumindo a equipe, quanto vai melhorar. Agora, eu adoraria ver um brasileiro guiando Ferrari. Eu quase guiei, mas nunca guiei pela Ferrari, pois o Ayrton, o Nelson, o José Carlos Patti, seria muito bom ter o Rubinho na Ferrari. Aí, portanto, Kleber, a opinião de quem sabe e sabe muito, né? E tem mais, João Pedro, depois até você fala com ele. O Emerson foi um que recusou a Ferrari. Ele teve realmente o contrato na mão e recusou a Ferrari. São as histórias da Fórmula 1 trazidas pelo grande bicampeão mundial Emerson Fittipaldi, que abriu todo esse caminho brasileiro na Fórmula 1, que faz com que o Brasil seja hoje um país
com esse excepcional número de vitórias. São 79 vitórias brasileiras na história da Fórmula 1. O Brasil que só perde para as vitórias britânicas, somando pilotos ingleses e escoceses. Eles têm 176 vitórias. O Brasil tem 79 vitórias. Vitórias construídas com Ayrton Senna, com Emerson Fittipaldi, com Nelson Piquet, com José Carlos Passe. E esse ano tá aí, já batendo na trave o Rubens Barrichello. Já pensou, de repente, é o que o Emerson falou, deve ser o sentimento de grande parte do torcedor, do público. A emoção de você ver um brasileiro sentado nesse carro vermelho da Ferrari é uma coisa realmente de agitar. Agora, o Barrichello tem que saber exatamente qual o caminho a seguir, e ele que está voltando aí para o box sabe que a história tem que ser muito bem pensada. O Barrichello que completa 9 voltas e não conseguiu melhorar seu tempo não, continua com 1:26.194, mantém a 7ª posição. As primeiras posições não se alteram. Mika Häkkinen, o finlandês da McLaren que você vê aí, é o primeiro colocado com o tempo de 1:24.943. Michael Schumacher da Ferrari é o segundo, 280 milésimos acima do tempo do Häkkinen. Em terceiro, David Coulthard. Em quarto, Harold Frentzen. Em quinto, Damon Hill. Bem colocados os carros da Jordan. Na 6ª posição, Ed Irvine. Em sétimo, o Rubens Barrichello. O Pedro Paulo Diniz ocupa agora a 13ª posição. E o Ricardo Zonta a 15ª colocação. Ainda sobre Emerson Stewart, né? Duas historinhas curiosas. Primeiro, o Emerson recusou esse contrato com a Ferrari em 75, quando ele estava deixando a McLaren e realmente tinha tudo para ser o piloto Ferrari. Era considerado já na Itália como piloto Ferrari, e ele desistiu para assumir um projeto pessoal de fazer, que era um idealismo, de fazer uma equipe Fittipaldi que na forma como ela foi criada estaria aí até hoje como uma das grandes equipes da Fórmula 1. Deveria estar. A história curiosa do Jack Stewart, ele também esteve com um pé na Ferrari. Foi na metade dos anos 60, ele foi convidado para uma conversa com o Enzo Ferrari. O Enzo Ferrari, que tinha sido campeão em 64 com um britânico, um inglês, o John Surtees. Então estava disposto a contratar o Jack Stewart, e isso graças à opinião de um amigo, o Francolini, que era diretor esportivo da equipe na época. E eles se sentaram numa mesa. E o Jack, que não falava uma palavra de inglês, falava uma palavra de italiano, perdão, dizia o que ele queria, e o Francolini ia traduzindo para o comendador, Enzo Ferrari, que era quem tratava diretamente com os pilotos. E numa dessas histórias, ele fez lá as suas pedidas, e o Enzo Ferrari achou que ele estava pedindo demais. Virou-se para o Francolini e disse o seguinte: o que esse inglês pensa que é? Falou em italiano. E o Jack Stewart, mesmo sem entender uma palavra de italiano, entendeu que ele estava falando inglês. Aí ele levantou-se e disse o seguinte: inglês não, por favor, escocês. Ali mesmo encerrou a reunião. O comendador Ferrari ficou irritado com a atitude do Stewart e nunca mais falou no assunto. Olha o Ed Irvine melhorando o seu tempo. Ed Irvine fazendo 1:26.084. Ed Irvine passando o Damon Hill, trocando de posição com o Damon Hill. Irvine agora é o 5º, Hill é o 6º. Aí estão os 6 primeiros colocados. O Barrichello está na 7ª posição. Vai ver que é por isso que até hoje o Jack Stewart sugere para o Rubinho não ir para a Ferrari, não. O Barrichello está na 7ª posição, com Ralf Schumacher em 8º, Villeneuve em 9º, Alesi em 10º. Depois nós temos Herbert Trulli, o Pedro Paulo Diniz em 13º, Panis, Zonta, Fisichella, Takagi, Wurz. Olha como vai mal o rendimento do austríaco Alexander Wurz com o carro da Benetton. Zanardi, Della Rosa, Badauer e Gene completam os 22 do grid. Todo mundo com o tempo dentro do limite necessário para a largada. E aí está novamente Damon Hill. Aí vai o Damon Hill. 1:26.226. Aí já não consegue melhorar o Damon Hill. Ninguém está conseguindo melhorar muito. O Irvine conseguiu agora. A temperatura da pista subiu um pouco, está na casa dos 36 graus. Continuamos com 22 graus a temperatura aqui em Silverstone, na Inglaterra. O Irvine foi o único que conseguiu melhorar o seu tempo ali na terceira tentativa. O Ed Irvine fazendo então um bom trabalho, deve ter ajustado o carro para vir nessa chance aí e conseguir o resultado que pode lhe garantir a boa posição no grid. Ocupa aí a 5ª posição. Hoje, 4 da tarde, tem Peru e México ao vivo pela Copa América.
E amanhã, às 6 da tarde, Brasil e Argentina. Brasil e Argentina, o grande duelo do futebol mundial, valendo vaga nas semifinais da Copa América. E a Globo mostra ao vivo. Hoje às 4, Peru e México. Amanhã às 6, Brasil e Argentina. Mika Häkkinen estava no box e já está se preparando, ó. Já botando balaclava, vem pôr o capacete e vai para a pista. Mika Häkkinen deu 5 voltas. Schumacher, Coulthard e Frentzen, 6 voltas. Rio e Irvine, 9 voltas. O Barrichello já deu 8 voltas. Então o Barrichello tem mais uma tentativa ainda para tentar melhorar dessa 7ª colocação no grid. É claro que é sempre bom largar na frente. Se ele mantiver essa colocação, ele vai estar sempre entre os 7 primeiros desde o início da temporada em 8 treinos disputados. Agora aqui em Silverstone, Reginaldo, a chance de ultrapassagem é um pouco maior, a corrida é muito mais rápida, a posição no grid é sempre importante, mas talvez não seja fundamental para um bom desempenho na prova. Apesar dele ter à frente dele os 6 carros que estão em grande fase na Fórmula 1. Sem dúvida nenhuma, diferente de outras pistas, não é tão fundamental aí. O fundamental mesmo é conseguir um acerto bom do carro para a corrida, um ajuste bom para a corrida. E isso vai ser feito, já foi feito até na sexta-feira, já foi tentado, já foi procurado na sexta-feira e vai ser feito, na verdade, amanhã no treino de aquecimento, no warm-up. Lembra que a gente disse que as condições mudam rapidamente aqui em Silverstone, às vezes um acerto que vale para sexta não vale para o sábado e não vale para o domingo. Então é preciso o piloto trabalhar direitinho, claro, ter também um pouco de sorte e na sua combinação ali com o engenheiro encontrar o melhor ajuste. A 7ª posição do Barrichello no momento é mais ameaçada, na minha opinião, pelo Ralf Schumacher do que pelo Jacques Villeneuve. O Villeneuve, aliás, que está andando muito bem, a barra está se encontrando aqui, já na 9ª colocação com 26,7, que é um bom tempo. Agora, o Ralf Schumacher é que pode ameaçar o Barrichello, porque a Williams, primeiro, treina muito aqui e se deu muito bem já nos treinos da semana passada e principalmente ontem, que colocou o Ralf na 2ª posição. É um novo acerto do carro, algumas modificações para o carro que não tinham sido testadas até ontem. E isso deve colocar o Ralf em condições de lutar com o Barrichello para largar entre os 6 primeiros. Tá de olho vivo ali na volta do Michael Schumacher, o Mika Häkkinen, mas o Schumacher não vem conseguindo competir não com o tempo registrado pela McLaren do finlandês Mika Häkkinen. Schumacher vai brigando ali, vai completar a sua 9ª volta também, a sua 3ª tentativa, volta para a pista o Frentzen. É um verdadeiro relógio, né? Todo mundo vai saindo mais ou menos na mesma sequência, na mesma batida. Todos os pilotos têm 4 tentativas para registrar os seus tempos. O Mika Häkkinen conseguiu na primeira saída a marca de 1:24.943, que vai lhe dando a pole position. Pole position que, aliás, vem sendo sempre conquistada pelo Mika Häkkinen ao longo da temporada. Ele já tem 5 poles. Uma vez o Schumacher conseguiu largar na frente. E no último grande prêmio na França, o Rubens Barrichello entrando aí para esse clube dos poles da temporada de 99. Então, em 7 corridas, em 7 treinos, 5 poles do Häkkinen, uma do Schumacher e uma do Barrichello. Os pilotos que participaram dos treinos na semana passada afirmaram que a pista mudou muito. As condições da pista, corroborando e confirmando isso que está dizendo o Reginaldo, a pista muda demais. Se muda de uma manhã para uma tarde, imagine de uma semana para outra. Nos 4 dias de testes na semana passada, nós tivemos 4 líderes diferentes. Uma vez o Häkkinen, uma vez o Coulthard, uma vez o Schumacher e uma vez o Barrichello. Conseguiu ser o mais rápido num dos treinos da semana passada. Vamos ver como o Frentzen vai completar essa volta. O Frentzen ocupa a 4ª posição com 1:25.9. Consegue brigar? Não. Vai passar bem acima, 1:26.133. Ninguém vai conseguindo fazer tempo abaixo dos próprios tempos conquistados. E aí uma Prost dando uma dançada. A Prost que nessa informação do João Pedro está de olho no Jean Alesi. A Prost é uma equipe totalmente francesa, tudo francês. Só o Jarno Trulli, o italiano Jarno Trulli, que não é o francês da equipe. E o Olivier Panis está meio sujo na parada, não está fazendo uma boa temporada, não está indo muito bem.
O Trulli é que fez a bobagem agora, mas o Trulli tem mais moral. O Trulli é um piloto novo, que inclusive tem o seu contrato vencendo e é um nome importante no mercado da Fórmula 1 para o ano 2000. Mas o Olivier Panis parece também estar com os dias contados, e aí surge a informação de que o Jean Alesi pode mudar da Sauber para a Prost, abrindo uma vaga lá na equipe do Pedro Paulo Diniz. O Trulli, inclusive, também esteve nas negociações da Ferrari, assim como sabe-se que o Juan Pablo Montoya também esteve na cogitação. A Ferrari, inclusive, consultou a Williams, porque o Montoya tem contrato com a Williams. E a Williams disse não. O Montoya é um piloto, sem dúvida, com futuro ainda na Fórmula 1 e provavelmente na própria Williams. O Rubinho na pista de novo. João Pedro Paes Leme traz a informação de que o Rubens Barrichello vai para a pista no momento em que você vê o David Coulthard saindo para a sua volta. O Ralf Schumacher já completou 9 voltas e continua com 1:26.438. Você vê aí a classificação mais uma vez. Hakkinen, Schumacher, Coulthard, Frentzen, Irvine e Rio. Depois o Barrichello ocupando a 7ª posição. O Diniz é o 14º colocado e o Zonta o 16º. Kleber. E olha que escapada que deu a Sauber. João Pedro. Só completando essa informação do Reginaldo, a questão do Montoya foi decidida essa semana passada. Ele foi realmente consultado pela Ferrari e pela Jordan. Só que disse que vai permanecer disputando o campeonato de kart, de Fórmula Kart, a Fórmula Indy, mais um ano. Ele está correndo nos Estados Unidos e está liderando o campeonato lá nos Estados Unidos, o colombiano Juan Pablo Montoya. E aí algumas escorregadas, algumas escapadas. O Alesi, o Trulli escapou. E o Schumacher está ali de olho no monitor, vendo o tempo. O tempo que falta são 14 minutos e meio para o final do treino. E todo mundo tem mais uma possibilidade. O Hakkinen vai completando agora aí a sua 8ª volta. E olha o Hakkinen, vindo aí 11 milésimos nessa primeira parcial. É uma primeira parcial, o piloto vem rasgando numa reta longa, uma reta onde eles atingem uma velocidade forte. Ele chega a 280 por hora quase quando ele termina a reta dos boxes. Aí é que ele vai pegar um trecho, esse miolo, um trecho um pouco mais difícil do circuito, onde diminui um pouco a velocidade. Mas ele continua mantendo o ótimo tempo, a ótima performance. E agora já está 142 abaixo. Vai pegar uma Benetton ali pela frente. Se não for atrapalhado, vem com ótima possibilidade. A Benetton vai para o box, ficou livre para o Hakkinen. Vai completar a volta com ótima chance de melhorar ainda mais o tempo da pole. 1:24.9 o tempo que ele tem. 1:24.804 o tempo que ele registra. 139 milésimos mais rápido do que ele próprio. Aí o Schumacher olhou. Não vai nunca confessar, mas deve ter pensado, vai ser duro fazer pole position. Mika Hakkinen que está num momento tão bom que a informação que se tem é que o Keck Rosberg, finlandês Keck Rosberg, campeão mundial de Fórmula 1 e é o manager, o administrador da vida profissional do Mika Hakkinen, está negociando com o Ron Dennis, com a McLaren, para renovar o seu contrato e não está pedindo pouco. Não vai ser mole. Aliás, o Hakkinen deve ao Rosberg a sua permanência na McLaren. O Rosberg insistiu em manter o Hakkinen na McLaren na época, em 1992, quando o Senna não sabia se ia ficar ou não. Ele foi naquela história de renovar o contrato corrida a corrida. Com o Ron Dennis fazia um contrato provisório corrida a corrida. E o Hakkinen foi e assumiu ser terceiro piloto. Ficou ali fora, esperando uma chance. Acabou tendo a chance. Naquele ano mesmo, quando o Andretti foi despedido, o Hakkinen entrou e daí em diante ele está na McLaren e não saiu mais. A McLaren atravessou uma fase negativa aí, que não se acertava e não tinha, estava com um motor pouco competitivo, trocou de motor, continuou pouco competitivo até o ponto em que fez o contrato com a Mercedes e aí atravessa essa boa fase. Agora é campeão do mundo e passou por essa fase de sacrifício todo, ajudou muito a equipe e tem que pedir mesmo porque merece. 119 corridas na carreira, 12 vitórias e se pelo jeito, pelo andar da carruagem,
vai conquistar hoje o Mika Häkkinen a sua 16ª pole position. Ele que é o atual campeão mundial, venceu o campeonato de 1998 e vai liderando o campeonato de 1999 com 8 pontos de vantagem em relação ao alemão Michael Schumacher, o segundo colocado. Hoje, depois de Suave Veneno, o humor vai rolar solto em Zorra Total. E daqui a pouquinho tem a alegria e o alto astral de Xuxa Park. Faltam 11 minutos para o encerramento do treino, que está definindo o grid de largada para o Grande Prêmio da Inglaterra. Prova que vai ser disputada amanhã, a partir das 9 da manhã, no horário do Brasil, no horário oficial de Brasília, com transmissão ao vivo da Globo. Todas as emoções das 60 voltas do Grande Prêmio da Inglaterra, que pode definir um novo líder do Mundial se o Schumacher vencer a corrida e o Häkkinen marcar apenas 1 ou 2 pontos, que tem o Rubens Barrichello em grande fase, que tem o Ed Irvine gostando muito do circuito aqui em Silverstone, ele que está tentando aí pela última vez melhorar o seu tempo no treino, uma corrida que promete. Tem 2 pontos importantes para a vida do Schumacher nessa corrida, nessa largada, nesse grid que estão aí agora. O Irvine, o que ele pode fazer na pista agora, porque ele pode até tirar o Schumacher da primeira fila, e a outra está no box. Você viu agora há pouco o Coulthard entrando ali para o box para fazer um ajuste, para fazer a sua última tentativa. O Coulthard também, claro, vai em busca de tirar o Schumacher dessa primeira fila. Se as duas McLaren estiverem na primeira fila, aí a coisa fica feia realmente para o Schumacher. Passa 625 milésimos acima do tempo do Häkkinen, o Irvine. O Schumacher está 419 acima do tempo do Mika Häkkinen. Então tem que melhorar bastante nesse final de volta o Irvine para tomar o lugar do Schumacher. Não deve ser possível para ele. E não é. 1:25.677. Ele conseguiu a melhor volta dele no treino. E está agora na 4ª posição. Ganhou o lugar do Frentzen. Fez um bom trabalho o Ed Irvine, recolocando ali a Ferrari nas 2 primeiras filas. Com o Schumacher na primeira fila e ele, Ed Irvine, na segunda. Häkkinen em primeiro, Schumacher em segundo, Coulthard em terceiro, Irvine em quarto. Fica ali a sequência McLaren-Ferrari nesse momento do treino. O Frentzen tem ainda mais uma tentativa. O Irvine acabou o trabalho dele. O Irvine vai para o box, já completou 12 voltas. O Barrichello também completou 12 voltas e não conseguiu melhorar nada. O Luca de Montezemolo, o presidente da Ferrari, veio para a Inglaterra. Que não estava aqui, não estava até ontem. A presença do presidente da Ferrari no Grande Prêmio da Inglaterra em Silverstone. O Rubinho Barrichello já terminou a sua participação no treino, completou 12 voltas e está ainda na 7ª posição. Continua na 7ª posição, não conseguiu, como ele próprio tinha previsto, ia ser muito difícil brigar com o Hill, Frentzen, Irvine, principalmente com o Hill e com o Frentzen, que são os pilotos da Jordan que estão conseguindo classificar o carro entre os 6 primeiros. O Schumacher continua estudando, observando, vendo o tempo, vendo o parcial e pensando o que dá ainda para eu fazer para tirar esses 419 milésimos que me separam do Mika Häkkinen. Essa é a ideia do Michael Schumacher. Conseguiu o Irvine, aliás, um dos poucos pilotos que conseguiu ir melhorando o tempo dele. Nas 2 últimas tentativas, sempre o Irvine melhorando o tempo dele, conquistando agora a 4ª posição. Ricardo Zonta está em 16º. Pedro Paulo Diniz melhorou uma posição, está em 12º. O Barrichello na 7ª colocação. Damon Hill vem para a pista. Aí está o inglês Damon Hill da Jordan. Mais uma vez, a Jordan traz o seu carro para a pista de Silverstone. O Hill ocupa a 6ª posição, 1:26.099. Coisa de 2 décimos mais lento do que o Frentzen. Você vai curtindo aí as retas e curvas de Silverstone, a bordo da Jordan de Damon Hill. Você e o Ed Jordan.
Adriano Hill saindo dos boxes. Nos boxes está o Mika Häkkinen com o até agora tranquilo tempo de 1:24.804. O tempo que lhe está garantindo a pole position, a 16ª pole position da carreira do finlandês. E 7ª em 8 corridas desse campeonato. Perdão, é a sexta. Na verdade, o Häkkinen é sexta. Uma foi do Schumacher e uma do Barrichello. O Herbert está na pista também, terminando o seu trabalho nesse treino. O companheiro do Barrichello, o Herbert, tem uma vitória registrada aqui em Silverstone em 95. Ele pilotava a Benetton. Estava ali quietinho na dele, de repente a vitória veio caindo no colo dele e ele curtiu muito. Uma das 2 vitórias que o Johnny Herbert tem nessa sua história na Fórmula 1. O Herbert está ocupando a 11ª posição. Aí o Damon Hill. Damon Hill não conseguiu melhorar muito não. Agora é que ele vem. Vamos ver como ele vai fechar a volta. Até agora só a primeira volta do Hill é que foi a boa. Não melhorou ainda depois na segunda, terceira tentativas. Agora ele vai para a última. Vamos acompanhar. Vai acelerando junto com o Hill. De baixa velocidade. Levando para a reta dos boxes. Aí um trecho em curva e completa a volta. 1:26.526. Continua sem melhorar o piloto do Eddie Jordan, mas os 2 pilotos colocando os carros ali na 5ª e 6ª posições. Uma boa classificação para ele, que vem de uma vitória no último Grande Prêmio, o Eddie Jordan com o Frentzen lá na França. Olha, Kleber, eu acho que chegou mesmo a hora do Hill parar. Não é por nada, você sente que o piloto, talvez por ter perdido aquela vontade, ele desaprendeu. O Hill, que nunca foi de um talento natural, progrediu muito, aprendeu realmente no seu tempo de Williams, depois fez até um bom campeonato ano passado, ganhando a primeira corrida de Fórmula 1 da vida da equipe Jordan. Mas você vê que ele desaprendeu, você vê que a volta dele não tem uniformidade. Ele está lutando com o carro para fazer aquilo. Damon Hill, que estreou na Fórmula 1 aqui mesmo na Inglaterra, pilotando uma Brabham em 1992. E ao longo da sua carreira, 107 grandes prêmios já disputados, 22 vitórias, 20 poles e o título mundial em 1996. Nesse ano, só 3 pontos marcados. Aí a família Schumacher vem unida para a pista. O Ralf com a Williams e o Michael com a Ferrari. Vão para as últimas tentativas deles. Os 2 vão para uma briga importante. O Schumacher vai para uma briga, quem sabe, até pela pole. Afinal de contas, são 4 décimos, né? Nada impossível. E o Ralf vai para tentar a 3ª fila ali, que ele teria que superar o Barrichello e o Damon Hill. Ele não precisa muito também não. Precisa de 4 décimos, os mesmos 4 décimos. Só que 4 décimos para o Schumacher lá na frente, em relação ao Häkkinen, é muito mais difícil do que 4 décimos para o Ralf aqui em relação ao Rubinho e o Hill. Aí está a classificação, o tempo do Häkkinen, a diferença entre os pilotos e o Mika Häkkinen. O Barrichello ocupa a 7ª posição. E tem o Ralf Schumacher agora na pista. Ralf Schumacher é o piloto que pode ameaçar essa 7ª posição do Rubens Barrichello. O melhor tempo do Barrichello, 1:26.194. Do Ralf Schumacher, 1:26.438. Michael Schumacher também vai para sua última tentativa. Ambos estão na volta depois da saída dos boxes. Daqui a pouquinho eles abrem o tempo. Michael Schumacher, 1:25.223, a volta mais rápida. Isso sem contar que o Mika Häkkinen também tem mais uma tentativa, não é? É ele que vem. Quer dizer, ele tem que ser rápido. Tá parado aí o carro da Minardi. Tem que ser rápido o Häkkinen para completar a sua volta. É o Badoer que está aí parado, o piloto italiano Luca Badoer,
tem que completar rápido a sua volta de saída de boxe, o Mika Häkkinen, porque nós temos 1 minuto e meio apenas para o final do treino. Ele vai conseguir completar, não vai ter muito problema, vai passar abrindo a volta antes da bandeirada, e o Schumacher já está acelerando. Quer dizer, o Schumacher acelera aqui, o Häkkinen fica de ouvido aberto para as informações que vêm do box, para ver o que o Schumacher consegue. Na primeira parcial não consegue muito. 207 milésimos acima. E aí vai para grama, toca a roda esquerda na grama. É o esforço do Schumacher. Quer dizer, tá andando a essa altura, ele saiu não para andar no limite, para andar acima do limite, para pisar tudo o que pode e mais um pouco, porque ele sabia que era a chance de pelo menos pressionar a volta seguinte do Mika Häkkinen. Cometeu o erro Michael Schumacher, o erro forçado pela ânsia de ser pole position, e agora vai ter a sua volta toda comprometida. Veja como já vai passar aí muito acima do tempo do Häkkinen, quer dizer, jogou fora a última oportunidade. E o Schumacher, não sei que ele consiga passar ainda e abrir uma segunda volta rápida nessa tentativa. Ele diminuiu bastante para isso, para não aquecer muito os pneus. Olha, ele vem, não entra nos boxes, é o que vai fazer, ó, abre outra volta. Ele vai fechar essa volta muito alto e já abre outra imediatamente. Já está sendo cronometrada a outra volta do Schumacher e ele passou, faltando segundos ainda, 8 segundos precisamente, antes do treino. O Häkkinen foi para o box. O Häkkinen resolveu nem marcar tempo nessa última tentativa. O Häkkinen tem 1:24.804. Vai valer ainda esse último esforço do Schumacher. O Ralf, que você viu o Schumacher passando por ele, não melhorou seu tempo. O Barrichello segura firme ali a sua 7ª posição. O Ralf é o 8º. O Michael Schumacher vem para tentar a sua volta quase no mesmo ponto ali. Ele ia escorregando outra vez. Segunda parcial vai ser registrada do Michael Schumacher. É a briga do piloto da Ferrari para tentar tirar a pole position do Mika Häkkinen, ou pelo menos para melhorar o seu tempo e mostrar que a diferença vai ser pequena. Essa é a classificação de Mika Häkkinen, conquistando a sua pole position de número 16 na carreira na Fórmula 1. Em 99, uma do Schumacher e uma do Barrichello. Aí ele mais uma vez sendo saudado. Mais uma do Häkkinen em cima do Coulthard. Na equipe, em 8 provas, está 7-1 para o Häkkinen. Na Jordan, Frentzen 6, Damon Hill 2. Na Ferrari, Schumacher 7, Irvine 1. Ralf Schumacher 5, Zanardi 3 na Williams. Fisichella 8-0 na Benetton. O Alesi 7, Diniz 1 ali na Sauber. O Panis 3, o Trulli 5 na Prost. Barrichello 8-0 em Herbert na Stewart. Zonta e Villeneuve disputaram 4, na verdade, porque o Zonta teve fora em 3 corridas. E nessas 4, o Zonta ganhou 1, o Villeneuve 3. E você viu ali o detalhe, né? O Häkkinen passou ali pelo carro do Schumacher, deu uma olhadinha. O Schumacher foi no carro do Coulthard também, olhou, esticou o olho para o carro do Häkkinen. É todo mundo olhando tudo. Ele olhou os 2 carros do Schumacher, olhou o carro número 2 da McLaren, que é o carro do Coulthard, aí deu aquela esticadinha de olho no 1, que é o do Häkkinen. Quer dizer, toda a experiência deve ser somada. Numa rápida olhadinha dessa, principalmente nos pneus dianteiros ali, ele já sabe se gastou mais do que o dele. Quer dizer, dá para sentir aí o equilíbrio da frente do carro, está mais equilibrado que o dele. Mika Häkkinen, pole position, Michael Schumacher largando ao lado dele na primeira fila. Você confere aí a classificação. Mais uma vez o duelo Häkkinen e Schumacher desde a primeira fila na largada, com Coulthard, Irvine, Frentzen, Hill, Barrichello na 7ª posição e Schumacher na 4ª fila. Pedro Paulo Diniz, 12ª posição, e o Ricardo Zonta na 16ª colocação. Este é o grid para o Grande Prêmio da Inglaterra. Amanhã, 9 da manhã, a largada você acompanha ao vivo na Globo. Como acompanha ao vivo hoje, a partir das 4 da tarde, o futebol da Copa América, Peru e México. Amanhã, às 6 horas, tem Brasil e Argentina valendo vaga nas semifinais. Vale a pena ficar ligado. A Fórmula 1 vai ter cobertura total em todos os telejornais da Globo. E na sequência, você fica com a alegria e o alto astral de Xuxa Park. Amanhã, 9 da manhã, Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1. Globo e você, uma nova emoção a cada dia.